Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro semanal, mais um tema. E dessa vez nós vamos tratar sobre o equilíbrio. Será que você está se encontrando em equilíbrio? Será que você se trabalha nesse sentido em todos os seus corpos? Será que você observa as sinalizações que o seu corpo dá a respeito das necessidades de aprimoramento, né? Das necessidades de você se conhecer melhor, de você buscar estratégias mais favoráveis a você, né? A conquista da felicidade, das satisfações, né? A forma de se sentir mais pleno no contato com o mundo. Será que você está atento a isso? Então vamos olhar para isso mais de perto. Eu quero agradecer você que chega pela primeira vez, agradecer você que já está comigo, dizer que eu estou aqui disponível para atendimentos individuais, constelação familiar, terapia comunitária, atendimento sistêmico, e também a gente pode fazer trabalhos em grupo, a gente pode fazer workshops, a gente pode fazer uma tarde voltado para alguns temas específicos de uma maneira um pouco mais lúdica, prazerosa. Então fique à vontade para fazer contato, tem um Gmail na descrição desse vídeo e eu fico à sua disposição. Então, vamos olhar para essa questão do equilíbrio. E esse tema hoje, ele segue inspirado na mesma autora que eu comentei aqui com você no vídeo anterior, né, que é a Ivone Berger. Ela tem um livro chamado Viver o Seu Corpo e ela traz algumas estratégias, a meu ver, interessantes no processo de autoconhecimento e na forma de nós, ao nos conhecermos melhor, não nos desgastarmos com coisas desnecessárias. Então, inspirada por essa autora, eu vou trazer também algumas questões, né? Vou pensar algumas questões que eu espero que possam te auxiliar para você refletir melhor, repensar melhor e mudar aquilo que de repente precisa ser mudado ou pede para ser mudado no seu processo de autoconhecimento. Então, quando nós trabalhamos um corpo, nós atingimos outros corpos. Quando a gente trabalha o nosso corpo mental, a gente atinge o físico, o energético, o emocional e assim por diante. O interessante é que quando a gente trabalha o corpo físico, como ele é muito concreto, né? Ele é visível, ele é perceptível, então fica mais fácil, talvez, de nós percebermos o que está acontecendo e fazermos aquilo que pede para ser feito na evolução desse processo de estabelecimento de novas estratégias, de poder estar se poupando de sofrer de uma maneira desnecessária, né? Então o corpo físico, ele, quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos falando numa ponderação entre o lado direito e o lado esquerdo, né? Quando a gente fala no corpo emocional, a gente está falando de uma ponderação entre a tristeza e a alegria, né? Então, cada um desses corpos que estão em nós, eles já têm um senso de equilíbrio arraigado nele. Já tem isso, né? Já tem uma memória impressa. O bacana de a gente perceber o que está acontecendo é que a gente não vai entrar de uma maneira tão leviana
nas coisas que a gente faz, que a gente pensa, né? Que a gente sente. A gente não vai entrar de uma maneira tão leviana, a gente vai começar a perceber de fato quais têm sido os nossos processos. Então, essa é a intenção de se perceber melhor. Então, de repente, essa percepção vai favorecer correções, adequações, né? Vai fazer com que a gente possa se experimentar de formas diferentes daquelas que a gente já conhece. A fim do quê? Da gente poder ter melhores resoluções na vida, né? A fim da gente poder ter melhores sensações de aprimoramento, né? De autossuficiência, né? Então, essa é a intenção. Equilibrar para quê? Equilibrar para não desgastar, para não perder energia, né? Para poder vitalizar, né? Para não adoecer, para não fatigar, para não desanimar, para não sucumbir, sem necessidade, né, minha gente? Então, que a gente possa ser um pouco mais espertos, né, na percepção daquilo que está acontecendo em nós, naquilo que a gente está atraindo para nós e nos movimentos que a gente vem desenvolvendo. Então, essa autora, ela diz para nós, ela lembra a nós que há uma hierarquia muscular, falando do corpo físico, e que essa hierarquia, ela permite com que a gente haja em oposição, por exemplo, à gravidade, que é o movimento que puxa tudo para baixo. E às vezes a gente até esquece, né, que nós vivemos em um planeta sob a ação da gravidade. Nós estamos tão condicionados a tudo isso que a gente às vezes se assusta, né? Quando a gente percebe que há essa força que puxa para baixo. E há. O bom da história é que nós podemos desenvolver em nós a força que canaliza a intenção para cima. Não é? Então, tudo isso depende do autoconhecimento, da autopercepção, né? E aí a gente vai fazendo esses movimentos. O para cima e o para baixo, no corpo emocional, diz respeito àqueles momentos que a gente se sente um pouco mais enfraquecido, às vezes até depressivo. Não que a gente não possa se sentir às vezes, mas quando isso acontece em demasia, e quando isso acontece de uma maneira que você não sabe como fazer o movimento contrário, o movimento oposto a essa tendência, aí sim é sinal de que alguma coisa precisa ser aprimorada. Então, é importante trabalhar o eixo central do nosso corpo, para que as associações com a periferia, né, com aquilo que está nas bordas, né, com o interno também, elas ocorram sem esforços, né, sem dores e sem sofrimento. Da posição fetal até os movimentos verticais, o homem, né, o ser humano, ele precisou aprender e precisa aprender a lidar com a superação das dificuldades para poder ir mudando essas posições que ele assume, né, que o ser humano assume no decorrer da sua vida, né? E vamos lembrar que na velhice, né, ou no percurso mais assim das últimas décadas, né, das décadas mais quantitativas, né, do ponto de vista do tempo que vem passando, né, no tempo de vida que a gente vai somando,
as décadas próximas, né, futuras, a década dos 60, dos 70, dos 80, se a gente não cuidar nessa percepção dos movimentos naturais e da ação da gravidade, a gente vai tendo um corpo que sucumbe em relação a isso, porque a gente é puxado para baixo, né? Então, a tendência é o nosso corpo diminuir, né? De tamanho, inclusive. Não que a gente tenha que lutar contra isso, não isso. A gente não precisa brigar com aquilo que é natural. Mas a gente pode experimentar um processo de equilíbrio nessa relação com o corpo. Da mesma maneira, quando a gente vive um desequilíbrio emocional nas nossas relações, né, no cotidiano, no dia a dia, a gente não precisa brigar com isso, exigir que as outras pessoas ou que o mundo seja diferente, embora a gente possa fazer a nossa parte, né? O mundo muda quando cada um de nós assume a sua parte, o seu papel contributivo em relação à natureza, em relação à maneira de lidar com as pessoas, ao respeito com a natureza, com o meio ambiente. Então, essa questão do equilíbrio diz respeito a perceber as dificuldades e, ao mesmo tempo, lançar mão de estratégias em nós mesmos para aprimorar o movimento que vem no sentido contrário. Então, se eu estou sucumbindo fisicamente, decaindo, o que eu posso fazer para me sentir mais disposta, para me sentir mais pronta, mais ereta, mais sentir a minha vitalidade? O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta importante da gente se fazer, e não exatamente ficar de braços cruzados achando que a gente não tem nada para fazer porque tem uma ação da gravidade. Então, quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos falando não em brigar com aquilo que é natural, mas sim em aprimorar um movimento contrário que é muito bem-vindo. Esse aprimoramento, ele é solicitado. Então, essa percepção é que é uma coisa importante, e essa autora nos lembra, né? É importante de nós podermos fazer. Então, a vida cotidiana é assim. Na vida cotidiana, a gente precisa aprender a se conhecer, a lidar com as coisas que atingem o nosso emocional, o nosso mental, e tendem a nos encurralar, tipo assim, parecendo que nós estamos num beco sem saída. Exemplos de uma percepção física de equilíbrio, né? Aprendendo com o corpo, digamos assim, né? Aprendendo com o corpo, vamos olhar um pouquinho e perceber a bacia. Então, por exemplo, olha que bacana a gente perceber que na bacia, na região do abdômen, independente de ser homem ou mulher, existe o que ali? O centro da vida, né? Existe um centro de gravidade. Existe um centro de energia vital. É a área da procriação. Aqui há uma energia que pulsa e que pode transformar, que pode recriar, né? Nessa região do abdômen, a gente tem, por exemplo, o aparelho digestivo. Será à toa que esse aparelho digestivo que transforma está perto do aparelho que faz a gente criar a semente da vida? Será à toa isso? Então, que a gente possa perceber quando existem males nessa região, na região pélvica, que a gente possa perceber que pistas essas doenças, essas infecções, de repente, esses agravos
oferecem para nós para a gente poder estar corrigindo com relação aos vícios, né? A viciosidade que a gente está oferecendo à vida, na maneira de lidar com as coisas. Então, olha que bacana a gente perceber isso. O dorso, a região do tórax, né, é o centro da vida afetiva. Ali dentro da caixa torácica existem alguns órgãos vitais que são protegidos por esse armazenamento ósseo. O coração e o pulmão são alguns deles. Então, a costela, ela não está à toa no lugar que ela se encontra. Ela está ali como uma armadura, protegendo órgãos sutis e vitais. Então, olha que legal a gente perceber isso, né? A gente perceber esse vazio ou cheio do peito, né? Como que é a aparência do nosso peito? Como que é a posição dos nossos ombros? Será que a gente se percebe disso, né? Se percebe desses movimentos, né? Será que a gente procura se educar na questão da respiração, do posicionamento físico? A respiração muda a nossa postura, né? Inclusive física. Então, que a gente possa ter essa observação, né? Será que na vida de alguns de nós, né, existe a falta de ar? A falta de ar está presente, né? O que isso significa, né? Que formas você está buscando de respirar melhor, né? De lidar melhor com as coisas do teu cotidiano, né? Como é que você limpa, né? Como é que você filtra as coisas que estão intoxicando o teu ar, a tua respiração, né? Como é que você otimiza isso? Então, olha que legal, né? Isso é o equilíbrio. Quando a gente faz isso, a gente está agindo em equilíbrio. Então, a gente está constatando uma coisa que não está tão legal e a gente está oferecendo otimizações para melhorar essa coisa que não está legal. Olha que bacana a gente poder perceber essas questões. Então, a cabeça, por exemplo, né? O centro do quê? Do pensamento, né? Além do pensamento, todo o sistema de computação do nosso corpo está dentro do cérebro, né? O cérebro se encontra na cabeça. A memória se encontra, né, como uma das regiões desse cérebro. Então, todas as partes, né, todo o funcionamento da parte cognitiva e sensitiva do nosso corpo, todo o comando está na região da cabeça, né? Será à toa que a gente tem todo esse crânio, toda essa parte óssea que reveste, né, a cabeça de cada um de nós, esse centro de computação maravilhoso? Então, e ao mesmo tempo que a gente tem essa parte endurecida, a gente tem as partes amolecidas lá dentro. Então, olha o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então, o nosso corpo, ele é todo voltado para a questão do equilíbrio e da harmonização entre o superior e o inferior, entre o lado direito e o lado esquerdo, entre o dentro e o fora, entre o grotesco, que são os ossos, e o sutil, que são, por exemplo, as emoções, as sensações. Tudo isso no mesmo corpo, num único corpo. Então, que a gente possa observar essas coisas. Há um movimento e uma imagem corporal.
E será que você está atento aos movimentos e à imagem corporal que você está imprimindo, que você está corporificando? Será que você está atenta a isso? Né? É indispensável educar-se, perceber-se, tomar consciência dos movimentos naturais, né? E poder lançar mão dos movimentos necessários, que são naturais também, mas que dependerão da nossa vontade, da nossa intenção em fazer, em praticar, em experimentar. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui no final desse vídeo, uma experimentação, por exemplo, né, você estando sentado no chão, numa cadeira ou em pé, como você achar melhor, nós podemos fazer uma experimentação, por exemplo, de você se colocar com a coluna ereta, né, os braços relaxados, e você pode ficar um tempinho sentindo a sua pelvis em contato com a superfície, né, que pode ser o assento da cadeira, o chão, uma cama, né? E você perceber esse eixo, o seu eixo vertical, como é que ele está posicionado, né? Então, desde lá do topo, né, da parte baixa do ventre até o alto da cabeça, né, que é o caminho ali, o percurso da coluna vertebral. Como é que está o seu eixo? Como é que você sente o seu eixo? Você pode fechar os olhos e isso ajuda você a perceber que conforme a sua respiração acontece, o aprofundamento da sua respiração acontece, você pode se apoiar no, na base do assento de uma maneira mais firme. E você pode inspirar de uma maneira a contrair o abdômen. E isso faz com que você assuma uma posição vertical mais fácil, sem depender só do esforço da coluna. Então, os músculos da barriga, das costas, da pelvis, eles podem auxiliar nesse movimento de você se sentir ereto. Então, você pode fechar teus olhos e experimentar isso, exercitar isso, né? Sentir o que está acontecendo. Você pode ainda, com os braços relaxados, esticar, por exemplo, a sua mão direita, o dedo polegar para cima. Você fixa no dedo polegar, fixa teus olhos no dedo polegar e sem mexer o ombro, sem mexer cabeça, você vai em direção ao dedo polegar. Volta ao meio e vai lá em direção ao dedo polegar. Até onde você pode acompanhá-lo? Só com o movimento dos olhos. Volta ele para frente, você pode trazer ele mais para perto, de preferência sem piscar. Você pode distanciá-lo no comprimento do braço. Você pode movimentar seu braço lá para cima. E perceber até onde você pode ir. Perceber se você visualiza o dedo, mesmo sem ele estar no seu campo visual. E você desce. E você leva lá para baixo. E você vai acompanhando.
Até onde você é capaz de perceber o movimento? Traz de volta para o centro. Você pode fazer um movimento para o lado direito com a mão direita. Ela volta. E você pode fazer com a mão esquerda para o lado esquerdo, para ficar mais confortável. Certo? Que eu já estou olhando para você. Teria que fazer uma adequação no local físico. Então, aqui é só uma dica para você perceber como você pode buscar o equilíbrio, né, nas suas percepções do campo visual. Perto, longe, lateralizando, em cima, embaixo. Você pode também respirar de uma maneira prolongada, só sentindo o movimento do seu abdômen. E você enche o abdômen, e quando você solta o ar, você vira a cabeça para o seu lado esquerdo, só a cabeça, sem mexer os ombros. E quando você relaxa, será que pode ir mais um pouquinho? E volta, sem se agredir. Você pode estar de olhos fechados. Virar a cabeça para o seu lado direito, em direção ao ombro direito. Será que se relaxar é possível ir mais um pouquinho? E volta. E você pode movimentar a cabeça lá para cima, esticando o pescoço, flexionando a nuca. E volta para o meio. E você pode fazer um movimento com a cabeça, levando o queixo no peito, sem mexer ombros. Você pode ficar uns instantes em cada um desses movimentos. E quando você inspira, solta o ar, será que é mais fácil relaxar? E você volta. Então, esses movimentos com os olhos, com a cabeça, te favorecem uma percepção do seu corpo e do quanto você está conseguindo sentir o equilíbrio, percebendo a diferença de um lado para o outro que por vezes pode ter. Então você vai fazendo as suas experimentações. Você pode trazer o ombro direito, a orelha do lado direito para o ombro direito. Volta, orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo, sem mexer os ombros. Será que você consegue isso? É difícil. Será que com a repetição vai ficando mais fácil? E você volta. Então, esses movimentos de autopercepção, de flexibilidade, você pode trabalhar com o giro dos ombros para trás, só os ombros, ampliando esse giro, e depois para frente, né? Percebendo o movimento todo das escápulas,
Você sente. Será que quando você fecha os olhos e relaxa é mais gostoso fazer isso? Então, esses movimentos que não é atividade física e poderia ser, mas no caso aqui, são movimentos para você ir se sentindo de uma forma equilibrada, trabalhando os teus lados, trabalhando a lateralização, trabalhando o alto e o baixo, né? Você pode fazer movimento com as mãos, onde você estique completamente os dedos, né? Tensione o máximo que você puder, sinta cada um dos dedos sendo tensionados. Você sente, você mentaliza a mão esquerda, a mão direita e cada um dos dedos. E você pode depois fechar, né? Tensionando no movimento de fechar, sentindo isso. E quando você relaxa braço, relaxa músculos e só coloca a força nos dedos, será que fica mais fácil? Né? E quando você abre, se você canaliza a sua intenção na expansão dos dedos, como se os dedos estivessem crescendo, fica mais fácil a gente poder cuidar dessas mãos que são tão úteis para nós, a gente poder massageá-las, né? Cada um dos dedos, massagear, né? Cada um dos dedinhos, sentindo a parte óssea por dentro e ao mesmo tempo a delicadeza das mãos, massageando a palma das mãos, dando soquinho, né? Sentindo o dorso das mãos, fazendo isso com a mão direita e com a mão esquerda, né? Como é que é sentir os dois lados das suas mãos? Será que você usa as suas mãos de maneira igual? Né? Será que você experimenta poder fazer isso em algumas circunstâncias? Né? O que você só faz com a mão direita, poder fazer com a mão esquerda também? Como é que é poder experimentar não sobrecarregar um lado só em algumas circunstâncias, em algumas situações? Então, o que eu trago para você aqui hoje, isso pode ser feito com braços, isso pode ser feito com abdômen, né? Isso pode ser feito com lateralizações, né? Sentindo o braço esticadinho e só inclinar o tronco, né? Você pode também fazer com o braço direito, esticando. A ideia é esticar, você sentir que está esticando o lado trabalhado. Você pode fazer isso no seu limite, no seu tempo, né? Como é que é isso? Será que quando você respira e inspira fica mais fácil? Fica mais difícil, né? A massagem nos pés também, o toque nos pés, cada dedo dos pés, dos joelhos, dos tornozelos. Então, essa percepção do corpo vai dando para nós que não precisa ser uma prática física direcionada, pode ser também, mas pode ser apenas você se sentindo, se percebendo, se experimentando. Então, o equilíbrio, minha gente, diz respeito às sensações que a gente tem sobre o nosso corpo, os nossos corpos, né? Os diferentes corpos. E o corpo físico auxilia, apenas auxilia a gente a ter um contato mais assim genuíno, né? E um contato experimental com tudo isso que está acontecendo. E de repente, se a gente consegue avançar nessas experimentações, quantos benefícios isso pode trazer para nós, para o campo emocional, para o campo profissional, para o campo mental, para o campo das relações humanas.
quantos benefícios. Então, eu deixo você hoje com essas dicas, lembrando que isso não é aula, é apenas uma dica para você fazer do seu jeito, no seu tempo, você aprimorar o contato com você. Eu agradeço muito a sua presença e semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.